Quero ministrar uma palavra aqui, o título dela é Ação e Reação. Você pode dizer comigo, Action and Reaction. Não é mole ser da Second House, gente, sério. Deus falou muito comigo durante essa semana sobre como nós reagimos a uma ação. Pode ligar a luz aí. Como nós reagimos a uma ação. Deus começou a ministrar a minha vida sobre como eu devolvo algo quando alguém me fala algo. Posso pedir um minutinho para você parar um pouquinho e pensar? Como você devolve as ações que as pessoas têm com você? Como você é quando alguém não faz aquilo que você gostaria, ou quando alguém não fala aquilo que você gostaria? Quando alguém vai te falar algo que não foi do teu agrado, como você faz? Agora, por um minuto eu vou ficar em silêncio aqui, para você botar o dedo na moleira. Sabe como é que é o dedo na moleira? A mão na consciência. Porque o Senhor ministrou muito meu coração, e eu queria que você dissesse a você mesmo: eu sou a igreja. Muito obrigado, irmãos. Eu sou a igreja. Por um minuto, pense como você reage quando as coisas não são boas. Mandinha vai fazendo um solinho aqui. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Apresentamos a Ti, Senhor, como o primeiro ato dessa palavra, as nossas reações, que por vezes são poderosas, por vezes são reações intempestivas, que falta zelo, que falta amor, que falta cuidado. Estende a Tua mão sobre nós hoje, Senhor, e nos ensina a ser como o Senhor planejou. Nos ensina a ser a igreja de Jesus. Nos ensina, Senhor, a ser aqueles que o Senhor nos chamou para ser. Não homens e mulheres que não se dominam, mas homens e mulheres que a cada dia se superam. Porque em nome de Jesus eu declaro que a Second House é uma igreja que hoje foi pior do que será amanhã. Nos ajuda a mudar, nos ajuda a ser quem Tu queres que sejamos, Senhor. E que essa palavra venha a ser, Senhor, como uma flecha que acerta o alvo e acerte os nossos corações. Que ela acerte, Senhor, a quem somos, e que ela nos transforme, Pai, em nome de Jesus. Os textos bíblicos nos mostram a diferença dos grandes homens de Deus para homens e mulheres coordenados por seus instintos e temperamentos. Nos dias que vivemos se tornou natural reações intempestivas, ira, raiva nas respostas. Porém, os grandes homens de Deus tiveram a capacidade de transformar momentos de terrível dificuldade, e aqui a gente está incluindo guerras e dores, em propulsores da sua jornada. Antes de te pedir para você abrir a palavra, eu quero te falar o que Deus me falou. Quando eu comecei a preparar a pregação, eu estava lá na casa do Edu e da Simone, e a gente estava conversando sobre algo nada a ver, não tinha absolutamente nenhum vínculo com o que eu vou pregar agora. E eu disse para eles: eu vou ao banheiro. E quando eu entrei no banheiro, Deus falou comigo: ação e reação. Eu digo: Senhor, com o perdão da expressão,
Eu e a minha mania de estar sempre fazendo piada. Com perdão da expressão, eu disse para o Senhor: Senhor, eu estou só fazendo xixi, que é ação e reação. A ação é que eu tomei muita água, xixi é natural. E o Senhor me disse: Fabiano, pregação, ação e reação. Eu disse: ação e reação. Aí saí dali, de dentro do banheiro, cheguei até onde eles estavam e disse: poxa, Deus me deu o título da palavra do próximo domingo, ação e reação. Eu fiquei meio sem entender, e aí fui para casa, comecei a orar e comecei a dizer para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 30. E você vai prestar atenção nas ações de Davi. Você vai prestar atenção nas ações de um homem que nessa fase que você vai ler, era um homem extremamente sanguinário. Você pode dizer isso comigo? Davi era um homem sanguinário. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou falar de uma alegria que Deus me deu hoje pela manhã. A gente começou a notar coisas, perceber coisas que Deus está fazendo. E hoje vocês devem estar vendo a Sarinha. Quantos anos a Sara tem, Rafa? A Sarinha, com 8 anos, está fazendo a primeira escala na fotografia hoje. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu estou muito feliz por isso. Irmãos, e ela está assim, cara, ela está com a câmera ali, está fazendo assim já. Eu vou pegar uma reação tua aí, malandro. Esses últimos dias, Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre deixar essas crianças na pureza fazer o que sentem. A gente começou a ver umas imagens da Sara, filha de um fotógrafo, e a gente começou a perceber a sensibilidade dela nisso, e a gente disse para ela: Sara, vai lá e faz as fotos, essa semana vai rolar umas fotos. Você achou 1 Samuel 30? Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta sua Bíblia aí. Essa, diga para quem está com Bíblia aí, essa aí que está na tua mão, ela é lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. Agora quem só trouxe celular, levanta aí, tá valendo também, levanta aí. Diga para ele aí: isso deve ser lâmpada e não trevas para os seus pés. 1 Samuel 30, versículo 1, olha que pancada. Diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, diga comigo, Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag, e tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta de que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. Para por um instante aqui comigo. Tipo assim, irmãos, olha o grau de complexidade dessa palavra. Davi, ele é o homem que Deus chamou para lutar as suas batalhas. Davi, ele é o homem que Deus escolheu para ir a campo, para tornar aquilo que ele queria possível. Então Davi está indo e está guerreando contra um aqui, está guerreando contra outro ali, está guerreando contra outro lá. E Davi foi dar uma passada em casa. Você pode dizer isso comigo? Davi foi dar uma passada em casa. Quando ele deu essa passada em casa, quando ele chegou em casa, ele viu que toda a sua cidade, Ziclag, tinha sido devastada, queimada, e os seus filhos e as suas esposas, porque Davi tinha 2, todos eles tinham sido sequestrados. Lembra do ação e reação? Action e reaction? Davi chega em casa e tem os seus filhos sequestrados, a sua esposa sequestrada, e tudo que era dele estava queimado. A TV do quarto, a poltrona do papai, aquele
aquele sofá novo que comprou para olhar a série. Davi chega em casa, cara, depois de passar o dia inteiro fazendo a obra, porque ele estava fazendo a obra. Davi chega em casa e olha para tudo aqueles lugares, aquele povo, ele olha para aquilo e ele começa a dizer: cara, cadê as minhas coisas, velho? Deus, cadê minhas coisas, cara? Cadê? Eu ainda vou procurar meus filhos e minha esposa, as minhas esposas, mas cadê as minhas coisas? Eu imagino Davi parado, olhando para tudo ao entorno. Eu imagino ele pensando: cara, eu estava em guerra. Cara, eu estava lutando pelas tuas coisas, cara. Ou naqueles evangélicos mais chatos e mais tradicionais: Senhor Todo-Poderoso e Soberano, eis que agora eu estava ao campo fazendo a tua obra e chego na minha casa. Agora a gente volta para o modo Fabiano de ser e olha para o Senhor e diz: Senhor, qual é, cara? Cadê minha filha, cara? Cadê minha esposa? E eu imagino do Senhor em silêncio absoluto. Eu imagino o Senhor sem falar uma única palavra, e o cara tentando achar respostas. Poxa, cara, eu recém montei essa tenda para morar, recém a gente encontrou conforto nas coisas. Olha versículo 5 comigo. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi então saiu ao campo para procurar e chega à conclusão que as suas esposas estavam no meio daqueles que tinham sido sequestrados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram, você pode repetir isso comigo? E começaram a falar em apedrejá-lo. A gente pode parar por aqui por um instante? A gente vai falar sobre dois tipos de pessoas nessa noite: os valentes de Davi e Davi. Os caras, quando viram aquelas coisas, porque para uma guerra, irmão, embora isso seja a tua profissão, qual é a tua profissão? Soldado. Tu recebe um salário, eles chamam isso de soldo, tu recebe um soldo para isso, mas embora tu saia em defesa da tua nação, tu sempre espera que a tua própria nação, ou a tua própria pátria, os teus filhos e a tua esposa, eles estejam protegidos. E todos esses caras, além de receber um salário, eles precisam acreditar que servir a sua nação, que servir ao seu Deus é o certo a fazer, porque senão eles vão procurar outras profissões. Sabe, eu tenho orado muito pela polícia de Bagé, e eu já volto para o texto. Eu tenho orado muito pelo delegado da cidade, o Cristiano, porque esse cara, meu irmão, ele tem um trabalho tão poderoso, ele tem atacado tanto o tráfico, ele tem atacado tanto as coisas nessa cidade, que quando ele voltou para Bagé, eu fui no Instagram dele, e eu fico pensando às vezes: esse cara deve achar que eu sou maluco, cara, que eu sou psicopata. Porque eu vou para o Instagram dele, a cada vez que ele prende um grande grupo de pessoas, ou que ele prende drogas, eu vou ali e digo: eu estava te cobrindo em oração, cara. Eu louvo a Deus pela tua vida. Mas só que esse cara, para fazer isso, meu irmão, ele precisa com todas as suas forças acreditar que a família dele está resguardada. Ele precisa acreditar que fazer isso vai haver resguardo nos seus. Então ele tira os caras que trabalham com ele e diz para eles: cara, vocês não vão só sair,
para combater o tráfico, para combater o mal. Vocês não vão só sair para combater a perversidade, vocês vão sair porque vocês vão ter honra em fazer isso. Mas imaginem Davi fazendo a mesma coisa, e quando ele chega em casa, tudo tinha sido devastado. Então os soldados dele olham para ele e querem apedrejá-lo, cara. Eu imagino Davi dizendo: mas para aí, camarada, eu estou saindo para fazer a crise, eu estou saindo para fazer o mesmo que tu, meu irmão. Ainoã e Abigail também foram levadas, meus filhos também foram levados. Agora vejam a reação de Davi. Vai para a tua Bíblia comigo, versículo 6 ainda, parte B. Vai para a tua Bíblia. Mas diz assim: mas Davi encontrou forças no Senhor. Você pode dizer isso comigo, irmão? Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Fala mais alto, irmão. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? Diga para quem está do seu lado: e o Senhor lhe respondeu. Vamos fazer mais uma pausa antes da gente terminar de ler? Vamos fazer a pausa. E o Senhor lhe respondeu. Sabe qual é o grande problema dessa geração? É que o Senhor não lhe respondeu. Quem respondeu foi a sua alma, na grande maioria das vezes. Você pode olhar para esse irmãozinho aí que está do lado e dizer para ele: tem vezes que não é o Senhor, que é a sua alma. É você dizendo: sim, eu acho que é bom. Eu acho que é legal fazer isso. Os soldados de Davi, eles achavam legal punir Davi e apedrejá-lo. Os soldados de Davi decidiram que seria legal punir alguém por causa do que havia ocorrido. É legal apedrejar alguém, Alisson? Will, é legal apedrejar alguém e punir? Mas olha o que os caras, tomados de ira e tomados da própria vontade, iriam fazer. Mas Davi para. Ação e reação, não esqueça nunca do título da palavra, ação e reação. Mas Davi para, tira a couraça de guerreiro, tira todo o seu instrumento de guerra, pede para Abimeleque trazer a estola sacerdotal, pede para ele trazer a roupa de sacerdote que ele o era, vai até a presença do Senhor. Eu imagino Davi se limpando de todos os restolhos de guerra, eu imagino ele tirando toda a sujeira da guerra e dizendo para o Senhor: Senhor, tu sabe que eu te sirvo. Eu imagino Davi mais ou menos assim, irmãos: tu sabe que eu te sirvo, não é o momento adequado, a roupa adequada, eu sei que eu deveria estar mais bem preparado, mas se o Senhor olhar para o campo de batalha, eu não sei onde é que está Ainoã e Abigail, e os caras estão falando em me apedrejar. Então ele pede para Abimeleque trazer a estola, e ele se veste, irmão, da condição de sacerdote, ele tira a condição de guerreiro. Cutuca alguém que está do teu lado aí: tira a roupa de automático. Silêncio da morte na congregação. Tira a roupinha de trabalhador de segunda a sábado. Coloca a estola sacerdotal um pouco aí. Coloca o colete sacerdotal, desculpa, melhor dizendo, transliterando o que está escrito aqui. Coloca o colete, tira a armadura e diga para você mesmo: eu não estou em guerra. Obrigado, irmãos. Gostei dessa turma de cá. Eu não estou em guerra, eu preciso tirar. Davi então começa a se limpar, começa a fazer isso. Ele começa a dizer: Senhor, ó, tirei toda a poeira, coloquei o colete aqui. O que eu faço agora?
força, ele chorou, a Bíblia diz que ele chorou até perder as forças. Eu olho para ele e esse cara está dizendo para Deus: Deus, eu estou sem forças, cara. Eu não sei nem o que eu faço, mas se eu for agora, o Senhor me garante que eu consigo pegá-los? Se eu for agora, o Senhor me garante que eu vou alcançar esses saqueadores? Ou eu vou sair a cansar os meus soldados, ou de repente vou sair a cansar sozinho e não vou encontrar ninguém? Então o Senhor diz: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. É diferente sair com uma resposta de Deus do que sair com um desejo pessoal. É diferente fazer as coisas tomado por uma resposta de Deus do que fazer as coisas tomado por um desejo pessoal. Antes de vocês chegarem aqui, nós sempre temos o nosso tempo de intercessão, o nosso culto dos obreiros que estão de escala. Irmãos, eu fui tomado de uma forma tão poderosa, porque Deus estava falando aqui, que eu acabei aqui o nosso momento de intercessão em lágrimas. Uma irmã olhou para mim e fez assim: ah, pastor, tu tá acabado, cara. Mas Deus, ele estava falando de uma forma tão profunda conosco aqui, porque Deus, ele estava nos ministrando que a igreja do Senhor é a noiva do Senhor, e que nós como igreja, nós estamos esperando o noivo, que é Jesus, que virá nos buscar. Então nós como igreja, nós precisamos nos amar, nos cuidar, nos proteger. Nós precisamos nos abraçar, nós precisamos colocar o ombro do lado das pessoas, em cima do ombro das pessoas, e dizer para ela: tu não está só. Sabe qual foi a reação dos soldados? Rejeitaram Davi, excluíram Davi. Quem conhece de Bíblia aí, será que eles teriam ganho as guerras que ganharam com Davi como general ou não? Não ganhariam jamais as guerras, porque Davi era o representante de Deus. Eu comecei a olhar para essa palavra e eu pedi para o Senhor: Senhor, me mostra a diferença. Me mostra a diferença que acontece quando nós como igreja, quando nós como a noiva do Senhor, não conseguimos agir adequadamente. Nós criticamos, nós apedrejamos, nós falamos, nós condenamos, e nós como família, muitas vezes o fazemos isso. Ontem eu fiz um casamento de um casal aqui da igreja, que o cara anda comigo há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos ele é pastoreado por mim. E eu olhava para ele emocionado e eu dizia: cara, passou tanta coisa. Ele há pouco tempo atrás, em nome de Jesus, um dia ele vai contar o testemunho dele, mas ele há pouco tempo atrás, ele andava numa clínica para recuperação de drogados. Passou um tempo lá naquela clínica para recuperação, e ele e essa menina, eles se conheceram, e um gerou vida no outro, um gerou esperança, um gerou força no outro. E eu olhava eles os dois ontem, os dois na alegria de poder celebrar a aliança do casamento, e eu dizia para Deus: Deus, obrigado por poder participar disso. Mas já imaginou se eu tivesse condenado? Eu te trago para reflexão dos guerreiros de Davi, e quero te convidar a perceber a diferença das atitudes. Os homens de Davi, por causa da dor de ter esposas e filhos sequestrados, quiseram apedrejar Davi. E deixa eu te ensinar algo. A atitude de uma pessoa sem controle emocional é sempre a mesma. Eu quero separar essa pregação em duas etapas: os guerreiros de Davi e o próprio Davi. Então nós vamos preparar a primeira parte falando sobre esses guerreiros de Davi. A pessoa ferida,
A pessoa intempestiva, a pessoa que é controlada pelas suas emoções, sempre age da mesma forma. Primeiro, ela sempre usa de agressão verbal para fazer as coisas. A pessoa que não tem controle emocional e espiritual, a pessoa que evidentemente não é conduzida por Deus, sempre vai ter uma atitude intempestiva e vai te agredir verbalmente. Sempre a pessoa vai te dizer: tu é isso, tu é aquilo outro, tu não faz nada, tu não presta, tu isso, tu aquilo outro. Porque ela nunca é nada. Sempre tu é. Eu quero, em nome de Jesus, ao final dessa pregação, te arrancar, se tu faz parte desse grupo. Eu quero te tirar dos valentes de Davi, e eu quero te colocar no meio dessa igreja, na frente, aqui em um apelo. Eu quero te colocar como um representante de Davi. Mas deixa eu te falar, a primeira ação de alguém ferido, a primeira ação de alguém que age pela carne, ela sempre vai vir com agressão verbal. Ela não te deixa reagir. Ela não te deixa falar, porque se esses caras tivessem um pingo de bom senso, eles iam ver que a esposa dele, Abigail, e Ainoã, elas não estavam entre os restaurados, elas estavam entre os sequestrados. Como é que tu vai me acusar de algo, cara? Minha esposa está lá também. Eu luto a mesma guerra que tu, meu irmão. Cutuque esse irmão que está do seu lado aí, diga para ele: a gente está lutando a mesma guerra, cara. A gente não está diga para ele aí, por favor, a gente não está lutando uma guerra diferente, não é eu contra você. Vixe, tem uns que não falam nada, hein? Tem algo a dizer. Não falar nada é algo a dizer, hein? Meu irmão, a noiva não está lutando contra a própria noiva. Meu irmão, a igreja não está lutando contra a própria igreja. O marido não deve lutar contra a esposa. O filho não deve lutar contra o pai. Cara, o filho não pode lutar contra o pai. O irmão não pode lutar contra o irmão. Cara, a gente faz parte de outro grupo. Eu não posso acreditar que vocês fazem parte desse grupo, cara. Ponto número 2 dessas pessoas: elas sempre terceirizam o erro, nunca é delas, o erro é sempre dos outros. Nesses últimos tempos, irmãos, uma das coisas que eu decidi para mim é assumir o erro sempre, mesmo que ele não seja meu. Então eu vou até as pessoas e eu olho para elas e não dou espaço delas darem o primeiro passo. Eu sempre vou até elas e eu digo para elas: eu quero que tu me perdoe. E às vezes aqui dentro, Milene, está uma bagunça dizendo assim: mas tu não errou. Então eu vou até as pessoas e digo para elas: tu pode me perdoar, cara, porque pode ter surgido algum sentimento, alguma fala, algum texto sem contexto, tu pode me perdoar? Porque o problema da pessoa ferida, que age pela carne e não pelo espírito, é que ela sempre vai terceirizar o erro. O erro é dos outros, não é seu. Esse erro não é meu, foi ele, é ela que não respeita, ela que não faz, ela que não. É ele que falou tal coisa, é ele que... Mas ele disse isso, mas ela disse aquilo. Sabe o que a Bíblia diz para nós cristãos fazermos? Que toda vez que nós nos reunirmos, um venha com salmos, outros venham com cânticos de alegria. A Bíblia não diz para vir com pedras ou com defesas bíblicas sobre a verdade. A Bíblia ela está nos orientando a não terceirizar o erro. A Bíblia ela está nos orientando a assumir erros, quando ela diz que nós devemos oferecer o outro lado da face. Eu peço a sua atenção. A Bíblia ela não está dizendo assim: para aí, não defende essa e faz posição de guerra. A Bíblia diz: baixa as armas
e ofereço o outro lado. E pensa numa coisa dura. É um barbado velho como eu, com 48 anos na cara, olhar para alguém, Dayana, e baixar os braços com carinha de humilhação, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aí baixar a cabeça e dizer: eu peço que tu me perdoe, não era o desejo do meu coração te ferir, e se em algum momento eu falei, pensei ou agi de maneira errada, eu quero que tu me perdoe. Porque o maior problema que você pode ter é o problema de não reconhecer os seus erros. Essa semana eu estava orando e estava falando com um casal de irmãos, e Deus me deu uma revelação. Na revelação que o Senhor me deu, Ele dizia que Ele não coloca vinho novo em odre velho, e o Senhor, como mandou eu achar o odre velho dessa igreja. O Senhor mandou eu procurar onde é que as coisas estavam escapando, onde é que nós estávamos errando, onde é que estava o nosso problema, onde é que nós estávamos deixando o fluir de Deus escapar. Então eu comecei a ir para o meu lugar de humilhação no Senhor, como pastor da igreja. Eu fui para o lugar de humilhação no Senhor, e eu disse para o Senhor: Senhor, aonde erramos? Eu disse para o Senhor: Senhor, nessa transição, o que erramos? Como agimos? O que o Senhor quer mudar? E eu quero nesse instante te dar mais um minuto e pedir para a Amanda ministrar ali um solinho de um louvor qualquer, para você procurar o seu odre velho. Odre, para quem não sabe, era um recipiente de couro, normalmente um cabrito, que eles cortavam as extremidades e fechavam o bocal das partes, e eles usavam isso para carregar o vinho. Todavia que quando envelhecia, as rachaduras deixavam escapar o vinho daquele lugar. Então Deus disse que não colocaria vinho novo em odre velho por causa da fermentação do vinho novo, que era muito forte. Então ele precisava de um odre novo. E Deus quer derramar algo novo sobre a sua vida, mas você precisa identificar onde está o seu odre velho, o que você está errando. Então eu queria te pedir para você fechar os seus olhos por mais um minuto. Fecha seus olhos. Comece a perguntar para o Senhor: Senhor, aonde está o odre velho? O que é o meu odre velho, Senhor? Aonde, Senhor, eu estou deixando escapar? Ora aí, irmão, ora aí, ora. Vamos lá, Mandinho. Toda vaidade, colocando um coração quebrantado, um espírito reto. Vem nesse lugar, Senhor. Visita essa casa, Senhor. Arranca de nós as rachaduras, erros que nos afastam de Ti. Você que já está identificando aí o seu odre velho, eu quero agora que você transicione. Eu
quero que você transicione de um odre velho para um odre novo. Eu quero que você diga para o Senhor agora, na sua oração, da forma mais sincera, que você diga para Ele: Senhor, eu quero deixar de ser um odre velho. Eu quero fechar as minhas rachaduras. Eu quero fechar todas as brechas, todas as saídas. Por isso eu te peço, Senhor, me perdoa, remove de mim todas as rachaduras e derrama sobre mim vinho novo, Pai. Curte mais um pouco aí desse momento aí. Vai lá, vai. Deixa esse solo pegar a sua vida aí. Deixa ele fluir mais um instante aí. Deixa ele fluir mais um instante aí. Deixa ele fluir. Eu não quero mais ser quem eu era, Senhor. Eu estou deixando a condição de quem apedreja. Eu estou me tornando vulnerável em Tua presença, Senhor. E eu estou tomando a opção de ser quem Tu queres que eu seja, Senhor. Eu tiro as pedras da minha mão, e se você puder profeticamente, faça esse ato de soltar pedras. Solte as pedras da sua mão. Solte, comece a soltar. Solte tudo que te aprisiona ao passado. Solte os medos, solte as aflições, solte as amarguras e diga para o Senhor: vinho novo, Senhor, derrama agora, na terceira parte, no terceiro estágio desse ato profético. Comece a derramar vinho novo, vinho novo, vinho novo, Senhor. Comece a derramar uma nova presença, uma nova unção, uma nova autoridade, um novo espírito. Comece a derramar ousadia, sabedoria. Esse lugar, Jesus, nesse lugar Tu é real. Tu é real, Tu é real, Tu é real, Jesus. Era para ser apenas uma pregação. Comece a levantar a sua voz e orar. Flua como um rio, comece a transformar. Medos, traumas do passado, eu os arranco. Toda insegurança de não saber como serão as coisas, eu os arranco daqui. Rio de Deus, comece a fluir nesse lugar. Flua, 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 flua. Rejeição, amarguras, inseguranças, traumas, eu os arranco daqui. Você que
um relacionamento atritado com seu pai e sua mãe. Esse lugar, tu és real. Ah, Jesus. Era para ser só uma pregação. Era para ser só uma pregação, mas é um tempo de cura. Cura na alma, cura das feridas, cura das emoções. Deus te chama para relacionamentos saudáveis. Eu começo a declarar agora rio de vida sobre você. Você que era amargurado, eu declaro, você agora começa a ser cheio do Espírito. Toda confusão saia daqui. Toda dor, todo desânimo saia. Saia. Comece a entrar no sobrenatural de Deus na sua casa, na sua família. Comece a entrar o poder restaurador. Você que entrou aqui sem saber o que seria, como seria. Você que entrou aqui desanimado, você chegou à casa de oração. Rio de vida, rio de vida, rio de vida, fôlego de vida, vem aqui. Fôlego de vida, vem aqui. Eu quero deixar para trás as coisas dos homens de Davi. Eu quero deixar para trás, Senhor, as coisas de menino. Quero tomar posse, Senhor, de uma nova história, de um novo caminho. Uma nova história, Senhor, comece a entrar nesse lugar, comece a transbordar nesse lugar. Uma história de restauração, uma história de novos homens e mulheres com recomeços extraordinários. Que entraram aqui nessa manhã, ou que estão nessa transmissão, elas estão sendo agora, Senhor, invadidas do Espírito de soberania e governo. Elas estão sendo agora invadidas e a sua vida está sendo transformada. Desejo de desistir, vontade de parar, desânimo, eu os arranco daqui. Você que começou a sentir o Espírito de Deus fluindo aí, comece a glorificá-lo, comece a exaltá-lo no seu lugar. Você está saindo das trincheiras dos apedrejadores, você está se achegando para o lado de Davi, está começando a dizer para ele: eu não vou te deixar só, eu não vou te deixar só, eu vou lutar contigo, eu vou sair das malhadas, nós vamos reconquistar, nós vamos recomeçar, tudo novo, tudo novo, tudo novo. O Senhor manda eu te dizer, Second House, que Ele está fazendo nova todas as coisas. Uma coisa nova eu faço entre vocês. Rio de vida, no lugar de amargura, a alegria das primeiras obras. Se você pode, fique em pé por um instante. Não para, mano, não para.
Deixa essas notas desse teclado entrar na sua mente, no seu coração. Deixa essas notas dessa melodia entrarem aí. Deixa elas transformarem você de dentro para fora. Deixa essas notas invadirem o seu ser. Você que tinha uma causa por resolver, você que tinha um problema com alguém, você que estava amargurado por algo ou por alguém, eis que faço nova todas as coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Casamentos que precisavam de restauração, o Senhor está restaurando, o Senhor está transformando. Não te preocupa com as suas finanças. O Senhor manda eu te dizer: seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele te colocará. Seja fiel no pouco. Começar a mandar os recursos, os suprimentos. Eu vou começar a vir dos quatro cantos. Vento de Deus começa a soprar suprimento nesse lugar. Se você pode, bota a mão na pessoa que está do seu lado aí, comece a liberar algo sobre ela. Não vai ser um culto normal, irmão. Comece a liberar sobre essa pessoa. Você é a melhor boca que Deus quer ouvir nessa manhã. Que pena que não está toda a igreja aqui, mas está quem o Senhor chamou. Está quem o Senhor chamou. Seja você um instrumento nessa manhã. Alguém cola com a Aline, eu não quero que ela fique só. Ora por ela, Joyce. Aline, ora pela Joyce. Will, eu não quero que o Will fique só ali. Will, abraça alguém aí, cara. Vem aqui. Cadê? Cris, atrás de ti, pega o Will aí. Abraça o Will. Vi, acha alguém que está só, Vi. Lá atrás, o André está lá. O Alf também. Que alegria te ver aqui de novo, Alf. Porque o Senhor está fazendo coisas novas. O Senhor está fazendo coisas novas. Ei! Comece a profetizar coisas novas, coisas novas, coisas novas. Ei! Profetize sobre essa pessoa. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui quebrantado. Você vai sair daqui restaurado. Nós não somos uma igreja qualquer. Nós não somos uma igreja como todas as outras. Nós estamos aqui para reconciliação, restauração, recomeços. Vem aqui. Você que tentava engravidar e não conseguia, coloque a mão no seu ventre. Coloque a mão no seu ventre. Deus está liberando cura. Cura. Deus está liberando cura. Você que estava sentindo dores, enxaqueca, dores na coluna, joelhos, articulações, coloque a sua mão aí. Você vai começar a sentir que as dores elas serão removidas e que a cura de Deus está chegando. Você que era cativo a vícios, eu te arranco desse lugar. Eu te arranco desse lugar.
eu te coloco num lugar de segurança. Você não vai ficar mais na caverna. Você não vai mais precisar fugir. Você vai ser tomado, avivado, restaurado. A sua identidade vai mudar. Você não é mais um apedrejador. Você é um dos valentes que estarão ao lado de Davi. Eu quero que você seja a boca profética na vida de alguém. Seja a boca profética na vida de alguém. Esse pode ser o culto que transforma a sua vida. Suelen, Deus te colocou exatamente no meio, entre a mãe e o filho, para que haja uma restauração de todas as coisas. Deus está fazendo coisas novas nessa família. Deus vai te fazer mãe de filhos. E esses filhos vão trazer alegria, vão trazer vida, vão trazer riqueza. Não pensa no que vai acontecer depois. A riqueza não é humana, a riqueza é de amor, a riqueza é de suprimento, a riqueza é de alegria. O que o dinheiro pagaria, os filhos vão dar de graça. Você que tem filhos, abrace o seu filho. Jonathan, abraça teu filho. Agradece a ele pela alegria que ele traz, cara. Obrigado, Júlio, pela alegria que tu me traz em casa todos os dias. Lidiane, obrigado. Oh, Jesus. Agradeçam os seus filhos. Agradeçam. Vai liberar uma última palavra sobre essa pessoa. Você vai dizer para essa pessoa algo que você desejava para você no mais profundo. Você vai desejar a ela isso que você queria de mais precioso para você. Deseja para essa pessoa aí, deseja, libera sobre ela. Eu quero que você seja isso. E se você puder, após profetizar isso, eu peço a sua ajuda para dar uma salva de palmas a Jesus com a maior força que você puder aí. Eu não preciso de sua salva de palmas, agradeça a Jesus com uma salva de palmas. Saiu vida desse microfone. Você pode sentar. Como que eu continuo agora, irmãos? Você pode me dizer como é que eu continuo agora? Eu ainda tinha mais uma pancada para dar aqui. Vocês acham que eu dou a pancada dos apedrejadores ou já pulo para Davi? Pancada ou Davi? Vamos pular a pancada? Eu não vou pular, irmãos. Terceira e última característica de um apedrejador: ele precisa atacar alguém para sufocar sua dor. Um apedrejador, ele sempre precisa atacar alguém, porque fazer alguém pior sufoca a sua dor. Vocês estão aqui? Fazer alguém pior sufoca a dor e ameniza a dor, desculpa. Essa é a terceira característica de um apedrejador. O apedrejador precisa mostrar para alguém que ele está errado, porque isso justifica a sua dor. Eu não vou sofrer sozinho. Você pode agarrar a mão desse ser humano aí e dizer: você não vai ficar lá, eu vou te arrancar desse lugar. Agora nós vamos falar rapidamente, porque a minha hora está explodindo, sobre 3 coisas que Davi fez após o ataque mais doloroso de todos os que tinha sofrido. Essa é a pior etapa da vida de Davi. Esse aqui é o pior momento da vida de Davi.
Porque quando a gente recebe afrontas, quando a gente recebe acusações, quando a gente erra e a gente mesmo é punido, a gente sofre pra caramba. Mas quando alguém que nós amamos é punido, essa é a maior de todas as dores. Então Davi está vivendo o pior cenário. E o pior, irmãos, olha para cá, e o pior de tudo é que além de ele estar vivendo o pior cenário, ele está sendo acusado, apedrejado pelos caras que ele achou que estariam ao lado dele. Mas extraordinariamente, Davi tem 3 atitudes que me marcaram demais nessa passagem. Se você repetir a sua leitura, você vai ver que Davi não se irou. Você vai ver que Davi não quis apedrejar ninguém, nem tampouco amaldiçoou a Deus. Mas a primeira coisa que Davi fez, a Bíblia diz, ele se fortaleceu no Senhor. Você pode dizer isso comigo? Se fortaleceu no Senhor. Os grandes homens e mulheres de Deus, eles se fortalecem no Senhor. Eles não apedrejam ninguém. Davi, ele vai para o seu lugar de humilhação, ele vai para o seu lugar de rendição. Então ele olha para Deus e diz: Deus, eu arranco essa roupa de guerreiro, eu arranco essa roupa de Senhor, porque eu sou o Senhor deles, e eu coloco o meu colete sacerdotal, porque agora eu sou servo. Pode tirar um pouco de som para mim aqui no meu retorno. Agora eu sou servo. Eu coloco a roupa de humilhação, porque eu preciso saber, Senhor, eu não tenho as respostas, eu preciso saber se os alcançarei, eu preciso saber se eu vou conseguir resgatar os meus filhos, eu preciso saber se eu vou conseguir resgatar as minhas esposas. Às vezes só o que a gente precisa é saber se a gente vai conseguir suportar, não é, irmãos? É ou não é? E Deus está te dizendo sim. Primeiro, grande característica de um homem de Deus: ele se fortalece no Senhor. Ele não se fortalece nas falhas dos outros, ele não se fortalece agredindo, ele se fortalece amando. Ele não se fortalece atacando, ele se fortalece estendendo a mão, ele se fortalece oferecendo ajuda, ele se fortalece dizendo amor, transmitindo amor, transportando a presença de Deus. A gente está vivendo no pior século da história. Agora eu não sei se vocês perceberam nos últimos dias, mas a gente que tem que viajar agora de avião daqui a uns dias, a gente está apavorado. Vocês perceberam a quantidade de aviões que começou a cair ao redor do mundo? O que nunca aconteceu, está acontecendo agora. Começou a cair avião para todo lado, porque diz que houve uma movimentação na atmosfera que começou a gerar esse monte de quedas de avião. A gente começa a olhar e tu olha na televisão: pai matou filho, filho matou pai. A gente olha na televisão: terremoto, ataque, morte. Quem é bagiense aqui? Quem nasceu em Bagé? Levanta a mão. Agora olha para mim e responde para mim se a gente não precisa orar por essa polícia. Eu sou da época que um crime em Bagé, a gente ficava escandalizado. Os irmãos que são de fora, quando tinha um óbito em Bagé por assassinato, a gente ficava escandalizado. Cara, como assim? Alguém matou alguém aqui? Depois nós começamos a contar recordes, nós começamos a acumular, e a última vez que eu vi o recorde de óbitos, de assassinatos em Bagé, era 19, já passou muito. A gente está vivendo no século que se tu não pagou aquilo, as pessoas te matam. Se tu não devolveu o que as pessoas te matam. Davi está numa circunstância, Davi está vivendo um momento que ele disse para os caras irem e as famílias ficariam lá. Certamente tinham guerreiros ali guardando as famílias, mas quando ele saiu, ele segurou-se em Deus que tudo estaria bem. Quando ele voltou, estava tudo mal. O que eu faço quando as coisas estão mal? Eu me fortaleço no Senhor.
Então ele faz a segunda coisa, ele ora. Ele orou. Ele pegou o colete e disse para Deus: Deus, eu devo ir? Cara, já pensou se Deus diz para ele, Cid, não vai, faz parte do meu propósito a tua família ficar na mão dos bandidos. E aí, crente, tu iria? Tu ficaria em casa se ele mandasse ficar? Davi então orou. A grande resposta de Davi era: eu vou orar, eu não vou apedrejar ninguém, eu não vou matar ninguém, eu não vou fazer nada, eu vou orar, e se Deus disser para ir, eu vou fazer o que tiver que fazer, mas eu arranco eles de lá. Eu quero dizer, só arranque as coisas do lugar se Deus te disser para arrancar. Não arranque nada do lugar enquanto Deus não te disser para arrancar as coisas do lugar. Não arranque. Porque quando você fizer isso, você está fazendo isso na sua própria força. Terceiro e último ponto de um grande homem de Deus é que quando ele orou, ele teve um sim. Eu queria muito ter uma espada aqui, irmãos, para poder simular. Mas quando Deus te disser sim, não vai com uma espada, vai com duas. Bota o escudo aqui, joga nas costas porque tu não tem mão. Bota ele aqui, pega as espadas e vai atacar, irmão. Vai para a guerra. Quando Deus te disser para fazer, faça e não meça esforços. Quando Deus disse para Davi: pode ir que eu vou te segurar. Davi, eu imagino Davi montando num cavalo, e eu não vou fazer isso porque vai gerar figurinha, mas eu imagino Davi montando no cavalo. Quando Davi monta no cavalo, ele olha para eles e diz: cara, essa é a hora. Sabe aquelas pedras que vocês pensaram em me atirar? Coloquem ela nos bolsos, porque nós vamos atirar neles agora. Pode olhar para quem está do lado e dizer para ele: nunca tire pedras nas pessoas erradas. Tem gente que está tirando pedra em quem deveria ser amigo. Davi então em Ziclag, ele foi levado ao seu extremo, ao seu limite. Agora em Ziclag, o seu Ziclag, a sua Ziclag, você é provado até o limite da sua força e da sua fé. Muitas vezes somos julgados, apontados em nossas falhas, mas eu quero te dizer, também é em Ziclag que nós recuperamos forças. Também é em Ziclag que aprendemos a depender de Deus. Foi esse o momento que mudou a vida de Davi. Davi entendeu que existiam coisas que não dependiam mais dele, mas dependiam do Senhor. A grande virada na vida de Davi é que Davi entendeu o momento em que não era só guerrear, era o momento de depender de Deus. Eu não posso mais agir só com espada, eu preciso agir em nome do Senhor. O deserto é a arena das nossas guerras. Só que a tua atitude nos momentos de dificuldade, elas mostram a Deus se você é confiável ou se qualquer batalha te tira o equilíbrio. Deixa eu te fazer essa pergunta: você é confiável ou você é vulnerável? Tem homens e mulheres que qualquer batalha arrancam eles. Tem homens e mulheres que quando precisavam só de um minuto de resistência, abandonam, desistem, param. Tem homens e mulheres que não poderiam jamais desistir, porque deserto é guerra sim. Porque deserto é escassez de água, é escassez de suprimento. Se pergunte qual é a sua atitude. Tu é um belo Maria vai com as outras, que tu vai na onda e fala junto? Ou tu é um homem de honra, uma mulher de honra e de valores, que
quando o ataque está apontado para alguém, você tem a humanidade de olhar para esse alguém e dizer para esse alguém: para aí, eu quero te ouvir, eu quero saber quem você é, eu quero saber a tua posição, eu quero saber o que está acontecendo contigo, eu não vou te apedrejar, eu estou vendo a tua dor, a tua esposa não está aí. O apóstolo Paulo é um belo exemplo e nos deixa um alerta. Ele estava preso por suas obras, preso por seu amor a Jesus, preso por perseguição religiosa, preso porque as pessoas não entendiam a grande obra de Deus na sua vida, preso porque se entregou por um projeto maior do que ele mesmo. As pessoas nunca irão entender o que Deus está fazendo na sua vida, mas eu quero te animar a não desistir. Você é a igreja. Nós não estamos perdidos no mundo, nós não andamos sem um Deus de amor, andamos em nome de Jesus. Deixa eu te falar, você não é qualquer um, você é a igreja do Senhor. Ele nunca deixa a igreja sozinha, Ele nunca deixa a igreja sozinha, Ele nunca abandona a igreja é a sua noiva, Ele nunca vai te deixar. Aguenta a tempestade por um instante, aguenta as guerras por um instante, aguenta as lutas por um instante, Ele acalma a tempestade. Paulo, preso, escreve a carta aos Filipenses, e pasmem o que diz em Filipenses 1. Abra sua Bíblia, a gente está encerrando já, faltam só 18 minutos para acabar. Filipenses 1, rapidamente, me ajuda aí. Paulo está preso quando vai escrever isso aqui, irmãos. Você está livre, mas muitas vezes a sua cabeça está cativa em pessoas ou problemas. Paulo estava preso, mas estava com a mente livre, estava com o coração livre, ele era liberto. Então ele preso, encarcerado, ele escreve: dou graças ao meu Deus, sempre que me lembro de vocês. Está falando aos Filipenses. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria. Ele está preso, eu quero te relembrar. Por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-lo até o dia de Jesus Cristo. Para aí, irmão, olha para mim, pelo amor de Deus, para não enlouquecer sozinho. Eu não posso enlouquecer então sozinho. Para eu não enlouquecer sozinho, eu preciso da tua ajuda. Paulo, ele está dentro do cárcere, e ele foi resgatado por Jesus para pregar as boas novas. Ele está dentro do cárcere, e ele está dizendo para os caras fora do cárcere que ele acredita que aquele que começou a boa obra dentro deles é fiel para completá-la. Aí eu paro para pensar: mas e a obra de Deus na minha vida? Paulo, o que está acontecendo? Estou preso. E aí eu posso contemplar as grandezas da Bíblia e as grandezas dos grandes homens de Deus, ficou redundante, mas é verdade. Paulo está dizendo nas entrelinhas: a boa obra de Deus na minha vida está se cumprindo. É preciso que eu seja preso, que eu seja escravizado, que eu seja escorraçado, para vocês verem que o Evangelho, ele pode estar dentro de celas de prisões, mas o Evangelho é livre, ele jamais fica aprisionado a homens ou pessoas. O Evangelho sempre será livre. Então, se você tem uma mente livre, um espírito, um coração livre, você jamais ficará cativo em algo ou em alguém. Deixa eu te dizer, deixa Deus arrancar você de dentro desses cativeiros hoje. Filipenses é uma prova, porque um encarcerado diz que é convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Eu quero te pedir para profetizar mais uma vez sobre esse irmão que está aí, com muita alegria, com muito amor no seu coração. Não faça com um olhar de choro. Eu sei que muitos já choraram aqui, mas você pode profetizar para ele: eu sei, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para cumprir. Vamos mais uma vez: eu sei, eu estou convencido de que aquele
que começou a boa obra em sua vida é fiel para cumprir. Você pode aplaudir Jesus porque Ele é fiel. Meninada do louvor pode subir. Paulo não está falando isso em um momento de festa. Paulo está nos lembrando que somos a igreja vencedora de Jesus. Enquanto escreve essa carta na prisão, eu quero te dizer, irmão e irmã, acorda, você é a igreja. Ele está preso dizendo: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Eu estou aqui para te dizer, não com tristeza, mas com alegria, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque nós somos a igreja. Então eu quero te dizer com muita alegria, presta atenção, você que está aí no fundo, aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Não interessa o tempo que você está vivendo, não interessa a estação, se ela não é uma estação boa, Ele foi quem começou a obra, então é Ele quem vai cumprir. Você não depende de homens, você depende de Deus.